boa tarde a todos os futuros terapeutas. Muito boa tarde, bem-vindos. Bem-vindos a esta mentoria para terapeutas. É sempre maravilhoso começar a conhecer pessoas novas que queiram estar a servir esta linda missão que é o bem-estar e o cuidado do outro. Para mim é sempre um privilégio. Eu gosto muito de formar terapeutas e de acompanhar terapeutas e de criar uma estrutura para quem quer ser terapeuta, mas aviso sempre que sou bastante exigente nos resultados. Até porque vocês vão me ouvir a falar de muito, assim, de uma forma muito normal. Eu encontro muitos terapeutas às vezes a navegar na maionese, desculpem a expressão, um bocadinho muito na ilusão, um bocadinho muito no que é que eu vou fazer, um bocadinho sem muito rumo e direção. E aqui nós temos que trabalhar mesmo com muita estrutura, muita base, muito enraizamento, muito é isto, e é isto que eu vou, e é isto que eu faço, e é este o caminho, respeitando, claro, quem eu sou, para onde vou e o que é que eu vou fazer. Então, sintam-se muito bem-vindas a esta mentoria. Esta primeira parte está aberta ao público, para quem quiser ver, ouvir. A segunda parte já estarão diretamente comigo, em modo individual. Então vamos começar. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Andreia Mascarenhas Mata e sou formadora da área do desenvolvimento humano há 11 anos. Há 11 anos eu comecei nesta área mais dita da espiritualidade, do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal. Comecei eu acho que toda a gente começa as suas formações profissionais, comecei as minhas formações através do Reiki, depois xamanismo, e o grande boom foi mesmo a criação do método Reencontra a Tua Essência, que chegou a formar mais de 1000 terapeutas. E foi nessa base da formação de terapeutas de desenvolvimento humano onde unifiquei uma série de conhecimentos. Eu costumo dizer que neste momento há muito pouca coisa que me surpreende na área das terapias, até porque eu gosto de estar sempre em cima do acontecimento de novidades, mas neste momento eu costumo dizer que já não há assim algo que me diga uau, que me surpreenda. Às vezes o que acontece é mudamos a roupagem, mas a essência continua lá. E então, nesta abordagem da mentoria para terapeutas, a base não é tanto o ensinamento técnico, se bem que ele irá existir, se não for por mim, porque eu posso não dominar todo o conhecimento, eu conheço várias pessoas e eu posso indicar caminhos para aprofundamento daquilo que é o melhor para aquela pessoa, daquilo que é o melhor para o servir daquela pessoa. E a mentoria para terapeutas tem sim como finalidade nós formarmos terapeutas mais com valores, não só valores mais humanos, mas também a mentoria de terapeuta tem como finalidade formar melhores terapeutas. E eu acho que isto é que é o mais importante. Eu gosto de dizer isto, nós não precisamos de mais terapeutas, nós precisamos de melhores terapeutas. E às vezes as pessoas associam que o ser melhor terapeuta é tirar mais cursos. E errado, ok? Eu tenho acompanhado, aliás, ainda hoje eu estive a fazer um acompanhamento a uma aluna que só tirou 2 cursos na vida e já está a ter resultados fantásticos. Claro que tem a ver com missão e propósito de vida dela, ela vem mesmo para trabalhar a área da espiritualidade. Então, eu acho que aqui é muito importante entender qual é a minha missão e o meu propósito de vida, qual é que é o caminho que eu estou cá a fazer, qual é que é o meu posicionamento. E muitas vezes nós sabemos qual é o nosso caminho, sabemos qual é o nosso posicionamento e fugimos a ele, ou porque não sentimos preparado, ou porque achamos que não é bem assim. Então tentamos muitas vezes fugir, ok? Ao que é, ao que nós viemos cá manifestar. E normalmente quando nós fugimos ao que viemos cá manifestar, as coisas não correm bem. Ora bem, então, foi enviado por e-mail pela minha equipa este PDF de mentoria para terapeutas e eu vou pedir que vocês tenham este PDF com vocês, está bem? Para irem tirando notas, para irem fazendo algum tipo de questões que depois
que depois queiram depois partilhar comigo quando estivermos em direto. Então é aqui que vocês vão então fazendo as vossas notas, as vossas aprendizagens, ok? E foi também enviado um kit para vocês utilizarem durante o curso. Muito bem, mentoria para terapeutas. Vamos dar então início. Okay. O que é ser terapeuta? O ensinamento de ser terapeuta. Vamos começar por aqui. O que é ser terapeuta? Bem, ser terapeuta tem aqui duas bases e as pessoas confundem muito isto. Existe uma coisa que são as temáticas exotéricas ou esotéricas. E quais são as temáticas esotéricas? Tarôs, futurologia, muitas vezes o recurso a pêndulo, que são práticas mais de adivinhação, ok? São aquilo que nós chamávamos antigamente da bruxinha, ok? São práticas onde é a minha percepção que vai influenciar o campo daquela pessoa. É aquilo que eu vejo, aquilo que eu sinto que vai influenciar. Então, as práticas esotéricas, ok? Não são consideradas terapeutas, ok? Um terapeuta é aquele que vai trilhar um caminho na área do bem-estar, que tem que ter algum conhecimento de desenvolvimento humano e espiritual, e que vai trilhar desta forma com: eu dou 50% do meu tempo, do meu ensino, do que eu aprendi, para te poder orientar num caminho para que tu possas chegar a uma conclusão por ti, ok? E dentro da temática de terapeuta nós temos um variadíssimo leque, ok? Temos terapeuta transpessoal, terapeuta de desenvolvimento humano, temos terapeuta da Ayurvédica, temos terapeuta de constelação familiar, temos terapeuta... Temos terapeuta de dança, temos uns terapeutas mais ligados ali a resolver situações espirituais, mas não sei se ali pode-se enquadrar desde que a pessoa também faça o seu trabalho de casa. Mas um terapeuta tem que ter uma base de terapeuta. E a base de terapeuta é esta. Eu estudo, eu aprofundo e eu sei que me torno, entre aspas, especialista naquele assunto. E é aqui que muitos terapeutas jabardalham-se à grande. Sim. E porquê? Porque muitos terapeutas acabam por achar que vão ser bem-sucedidos enquanto terapeutas quanto mais cursos tiverem. E não é o resultado. Quanto mais eu aprofundar naquele estudo, mais eu torno-me capaz de falar sobre aquilo e autoridade a falar sobre aquilo. E é agora que vocês entram e dizem-me assim: oh, Andreia, então mas o que é que eu vou fazer? Eu gosto tanto de fazer tudo e mais um par de botas. Eu gosto disto, e gosto daquilo, e gosto daquilo, e gosto daquilo. Então aí nós vamos começar então aqui por dentro, que é: quais são as feridas que tu tens? Eu tenho feridas ligadas a relações amorosas, ok? Ou relacionamentos, ok. Então se calhar terapeuta de casal. André, se calhar as minhas feridas são muito ligadas à família, questões familiares. Então terapeuta de constelação familiar, ok? Andreia, a minha ferida tem muito a ver com a minha espiritualidade e com a minha mediunidade. Então, um terapeuta espiritual. Andreia, a minha ferida tem muito a ver com a comunicação, a forma como eu comunico. Então, um terapeuta de desenvolvimento humano. Então, nós temos várias áreas. Por exemplo, Andreia, o meu desafio é saúde. Terapeuta da Ayurvédica. Ou um terapeuta de spa, ou um terapeuta de massagem. Então, nós temos vários caminhos. Agora, não podemos tocar todos. Porque eu vou buscar aquele chavão, aquele ditado, que quem muitos burros quer tocar, algum fica para trás. Eu posso partilhar com vocês que, por exemplo, eu tenho o certificado de yoga do riso. Mas eu não o aplico. Estão a ver? Ou, por exemplo, eu tenho o curso de professora de yoga para crianças. Mas eu não aplico. Ou tenho 2 certificações em coaching. Mas eu não aplico. André, mas porquê é que tu tiraste? Porque eu, na altura, achava que precisava daquela formação e também fiz este caminho, obviamente, não é? Às vezes nós entramos naquela, eu vou.
Da mesma forma também tenho um curso de mandalas e não aplico. Foi importante passar? Foi, claro que sim. O certificado ninguém me tira, o conhecimento ninguém me tira. Mas eu entendi numa altura da minha jornada que eu tinha que me especializar. Então, quando eu comecei a entrar na especialização, que foi aprofundar os conhecimentos, eu deixei de ir fazer uma série de coisas e comecei a dizer assim, é aqui. Tanto que tirei 4 cursos de constelação familiar, mais o curso de terapeuta familiar sistémica. Porquê? Porque eu precisava de aprofundar esta temática mais em termos de diálogo, em termos de entender os sistemas, em termos disto, é este o caminho. E muitas vezes os terapeutas é aqui que barram. André, eu não sei qual é o meu caminho. Então nós achamos que fazemos várias coisas é o caminho certo. Então, primeiro trabalho de casa que vocês vão fazer é vocês escreverem o que é que para vocês é ser terapeuta e como é que vocês se veem sendo terapeutas. Eu acho que isto aqui é bastante importante. Como é que eu me vejo a ser terapeuta? O terapeuta tem como finalidade ter trilhado, isto é super importante, ter trilhado um caminho por ele próprio para que possa indicar os seus clientes nesse mesmo caminho, entendendo de antemão que o caminho que eu trilhei pode não ser o caminho mais indicado para aquele cliente, ok? Há clientes que vão muito mais através da meditação, terapeutas de meditação, facilitadores de meditação, se assim o quisermos chamar. Por exemplo, eu gosto muito da abordagem do lado de sombra, que é uma técnica, uma performance de Carl Jung, e eu sei que há muita gente que não gosta desse caminho, ok? Outra coisa também muito importante é nós entendermos qual é que é o papel do terapeuta. O terapeuta não tem como finalidade substituir nem atendimentos de psicoterapia, nem atendimentos de psicologia. Eu tenho assistido, e isto para mim é altamente assustador, pessoas a passarem-se por psicoterapeutas ou pessoas a dizerem às pessoas para não fazerem psicoterapia ou psicologia porque dão conta do recado. Quando nós estamos a falar em terapia integrativa, é muito, muito, muito importante, enquanto vocês, terapeutas, que vocês tenham com vocês uma rede de uma equipa, vocês não têm que montar um espaço, está bem? Eu tenho que trabalhar. Não. Vocês podem ter uma rede de uma equipa que digam assim, se eu não conseguir, e isto é muito importante, porque o nosso ego adora nos iludir de que nós vamos salvar o mundo e temos todo o conhecimento. E depois há uma coisa também muito curiosa que é, André, mas se eu tenho o conhecimento da mesa radiónica, eu não vou passar para outra pessoa. Mas é isso que tu fazes todos os dias? Esse é o teu trabalho diariamente? Não, não é. Mas tenho o conhecimento. Então entrega a quem faz. Porque os nossos cursos, quando não são, eu posso tirar a formação. Mas quando eu não me dedico à formação, eu vou perdendo força naquela formação. Ok? A minha egrégora vai perdendo força. Isto é a mesma coisa que eu estudar, por exemplo, a minha profissão antiga era marketing. O marketing que eu estudei há 15 anos atrás não tem nada a ver com o marketing de agora. Eu hoje em dia, quando olho para o marketing, atenção, que as redes sociais na altura já existiam, mas o Instagram nem sequer existia, ou se existia não tinha expressão. Eu quando olho agora, eu digo assim, caramba, eu se tivesse que voltar ao marketing, tinha que voltar a estudar de novo. Porque eu não tenho a noção da grandiosidade e do impacto que neste momento tem. Então isto é a mesma coisa. Lá porque eu um dia aprendi não quer dizer que eu tenha que fazer. E quando nós estamos aqui a falar em terapeutas integrativos, é muito importante que vocês tenham uma boa equipa com vocês, mas equipa que vocês conheçam, não é porque, ouvi falar. Não. E qual é a equipa? São estes 4 pilares. Estes 4 pilares têm que ser tipo da vossa extrema confiança para indicarem um caminho que quando vocês estão a fazer esse trabalho com o vosso cliente, digam, eu sei que eu quando encaminhar o meu cliente para a área da medicina, ele está bem entregue. E eu sei que ele precisa de ir, eu sei que ele precisa agora de dar aqui uma pausa, 1 mês, 2 meses comigo para ir. Então, quais são os 4 pilares que vocês têm mesmo que ter de recurso, de pilar, de base sólida? Que é importante vocês conhecerem o trabalho, não é? Eu vou propor aqui no internet quem é que quer entrar comigo. Não, vocês vão recomendar aquilo que vocês conhecem. Voltamos à mesma coisa, o terapeuta que faz o trabalho.
Primeiro, um médico, okay, que tenha pelo menos conhecimentos mesmo de medicina. Okay? Pode ser um médico integrativo. Hoje em dia cada vez há mais médicos integrativos, até com alguma causa de espiritualidade. Essa era a minha primeira opção. Okay? Para quê? Para ele olhar para os dois lados. Se for aqui alguma questão da doença, porque às vezes não é só que a pessoa tenha problemas e está cansada e está desconectada da vida. Às vezes a pessoa está com falta de nutrientes, às vezes a pessoa está com problemas de saúde, às vezes a pessoa tem as hormonas que não estão a funcionar corretamente, às vezes as pessoas têm problemas de tiroide. Há todo aqui um mundo a descobrir. A minha primeira opção, um médico integrativo. Um médico de medicina geral, um médico de medicina integrativa. Ponto número 1. André, não conheço nenhum médico. Então, um médico alternativo. Um médico de medicina tradicional chinesa não é um técnico, é mesmo um médico, ok? Aquele que estudou 5 anos. Ou um médico de naturopatia também. Ou um médico ayurvédica, não é um técnico, ok? É mesmo um médico de medicina ayurvédica, tá bem? Hoje em dia vende-se, o técnico. Não, médico. Estes alternativos, mas que estudaram 5, 6 anos e que consigam estar ali a trabalhar com vocês a nível de saúde, com os vossos clientes, é para manter. Segunda base, um psicólogo ou um psicoterapeuta. Extremamente importante. Cada vez que vocês começarem a ver o vosso cliente a pisar a linha vermelha, ok? Da base de estou com problemas, estou com medicação, estou desconectado da vida, vocês começam a ver que ali existe alguma parte que não bate bem em termos de terapia, que sai do vosso âmbito, passem para um terapeuta, para um psicoterapeuta ou para um psicólogo. Então, na vossa equipa multidisciplinar também se colocam, ok? Um psicoterapeuta ou um psicólogo. Depois, alguém que trabalhe muito bem a parte espiritual. E quando eu falo alguém muito bem, é mesmo alguém com um enorme arcabouço para trabalhar questões ligadas a obsessores, a pessoas obsediadas, aquelas coisas mesmo assim pesaditas, okay? Porque há muitas pessoas que estão totalmente desligadinhas da sua alma, completamente tipo zombies, e que precisam ali às vezes dali de um input bastante grande. Pessoalmente, eu trabalho com uma terapeuta que gosto bastante de mesa radiónica, que é a Ana Almeida. Apesar de ela ter a técnica, ok, da mesa, não é a técnica, é o arcabouço que eu sei que ela tem a nível de conhecimento espiritual e mediúnico. Todavia, também recomendo bastante o trabalho de um bom centro espírita. Há 2 que eu recomendo bastante. Um é o Hospital Espiritual do Algarve e o outro é um centro espírita que existe em Lisboa. Os centros espíritas são as pessoas mais preparadas e muitos deles têm atendimentos que nem sequer cobram a nível espiritual. Muitas pessoas que têm casos de obsessores precisam muito de um acompanhamento e de uma doutrina para ser visto. E depois, já dei aqui os três pilares. O outro pilar são vocês enquanto terapeutas, ok? Num âmbito de integrar. Ok, como é que correu a consulta com o médico? Ok, correu fixe, tudo bem. Então posso avançar por aqui. E vamos expondo, vamos falando. Nós podemos fazer aqui uma enorme cura através do diálogo. E vocês aí têm que ter uma capacidade de escutar muito e falar o certo. Ou reforçar aquilo que o cliente vos disse para confirmar. É isto que me quis dizer? Então, o terapeuta tem que saber qual é o caminho para eu saber até onde é que eu vou buscar, até onde é que eu vou levar. Porque senão eu vou fazer isto. Eu vou estar sentada no meu gabinete e vou dizer assim, vá lá você. Mas eu não sei se ali à frente existem pedregulhos ou se existe até um rio. Mas como eu não sei, eu estou a mandar o meu cliente ir, só que o meu cliente acabou de me dizer há coisa de 5 minutos a dizer que tem um pânico de água. Então, quando eu envio para lá e o cliente que acabou de me dizer eu tenho pânico de água, eu estou a fazer o quê? Estou a indicar um caminho que eu sei que, antemão, ele não vai conseguir fazer. É a mesma coisa que eu tenho pelo menos 2 clientes minhas que estou a fazer acompanhamento, que mal começaram as terapias comigo,
disseram-me logo, Andreia, eu não quero fazer constelação familiar. Eu participei uma vez, eu não gosto, eu não quero. Ok, tudo bem, está tudo certo. Então eu tive que arranjar estratégias para trabalhar com estes clientes que não fosse levar para grupos de constelação familiar. E mais tarde eu entendi o porquê. Então nós às vezes é isto que nós temos que fazer. É olhar para este caminho e entender, ok? Entender o que é que está ali. Hoje, no final do dia, quando vocês terminarem a primeira aula, vou pedir que vocês leiam este texto, que é o que é ser terapeuta, e escreverem a vossa reflexão pessoal, mais estes fundamentos para serem terapeutas, e fazerem a vossa reflexão pessoal do que é para vocês ser terapeuta, ok? E ser terapeuta é um caminho bastante sério. Nós só conseguimos criar uma estrutura sólida na área das terapias quando nós nos tornamos íntegros, verdadeiros, trabalhamos muito connosco. É aqui que nós podemos ser bons terapeutas. Uma das coisas que eu ouço diariamente na área das terapias é: Andreia, eu não ganho dinheiro. Andreia, eu não consigo ter clientes. Andreia, eu não consigo. E a pergunta que eu faço é: como é que está a tua frequência vibracional? Como é que está a tua aprendizagem? Ainda hoje eu tive uma sessão com uma cliente que ela é terapeuta e ela disse assim: Andrei, no mês passado houve uma série de clientes desmarcaram. E eu disse: sabes porquê? E ela: não estou a entender. Eu disse: pois, porque tu estás com um problema de saúde e a vida está-te a dizer para tu olhares para ti. Por isso é que nós precisamos de olhar aqui para uma coisa muito importante. Antes de eu ser terapeuta, eu tenho que entender se eu estou capaz de ser empreendedora, empresária. Há muitas pessoas que querem ser empreendedoras ou empresárias e não têm a mínima vocação para empreendedorismo ou empresárias. Porquê? Porque eu empreender, eu tenho que estar sempre a inovar no meu negócio, eu tenho que estar sempre a olhar o que é que eu posso melhorar, o que é que eu posso fazer, de que forma é que eu posso criar. E ser empreendedor e empresário significa que eu tenho uma previsão de clientes, uma previsão de dinheiro, mas que isso pode ser variável. E há pessoas, sim, que têm uma grande necessidade emocional de terem um ordenado ao final do mês. E se tem esta necessidade de terem um ordenado ao final do mês, quando esta pessoa começa a ver clientes a desmarcar, ela vai começar a dizer: este não é o meu dom, este não é o meu propósito. Então, Andreita, mas isso quer dizer o quê? Que eu quero ser terapeuta, mas como eu não consigo ter esta capacidade de ser livre, então eu não nasci para isso. Não. Tenta se calhar ter um part-time que te dê algum fundo de maneio, depois a outra parte faz em terapia. E tem aqui dois trabalhos, por assim dizer. Porque ser terapeuta é como ser um psicólogo. O psicólogo pode ter um gabinete aberto, ok? E atende os seus clientes. Mas o psicólogo também pode estar a trabalhar na prisão, numa IPSS, numa Santa Casa, numa clínica. Agora, normalmente a profissão de ser terapeuta, ela está muito associada a profissões liberais, ou seja, eu faço o meu horário, eu faço o meu dinheiro, eu faço a minha vida, eu faço o meu caminho. Então, quando eu digo que quero ser terapeuta, eu tenho que ter muita noção de quais são os meus valores. Porque se o meu valor for estabilidade, então se calhar eu vou passar um bocadinho mal. Porque cada vez que não vou receber um ordenado ao final do mês, porque é variável, eu vou começar a pôr em causa se o meu trabalho é este ou não. Agora, se me disserem que o vosso valor é liberdade, que o vosso valor é não depender de ninguém, que o vosso valor é liderança, que o vosso valor é dinamismo, que se o vosso valor é criarem coisas novas, é criatividade, então aí sim. Então aí estão no caminho certo de criarem então um método terapêutico. Então,
muitas vezes as pessoas vão para a fuga da terapia como sendo uma fuga para ganharem dinheiro, porque é uma venda fácil. Como antigamente dizia-se assim, vão para o marketing escalável, o marketing de rede, porque é fácil. Só que depois a pessoa entra e diz assim, espera, eu tenho que me dedicar, espera, eu tenho que fazer, espera, eu tenho que fazer isto. Então a pessoa precisa de olhar e entender como é que se vai posicionar como terapeuta. E depois existe também uma segunda nota que vocês têm que tirar. Que tipo de terapeuta que eu quero ser? Quer ser uma terapeuta que vai atender a outros espaços? Quer ser uma terapeuta que tem o meu próprio espaço? Quer ser uma terapeuta que atende online? Quer ser uma terapeuta que anda por Portugal inteiro? Quer ser uma terapeuta que não sai aqui da minha zona e as pessoas venham ter comigo? Muitos terapeutas acham que ser terapeuta é servir a toda a gente. Okay? Eu vejo muitos terapeutas completamente esgotados porque não conseguem dizer que não. Terapeutas me dizem, André, aquela pessoa só podia atender, ser vista às 9 horas da noite. E quando esta pessoa te diz que tu só podes ser atendida às 9 horas da noite, o que tu fazes é retirar tempo à tua família, ao teu trabalho, ao teu descanso, porque às 9, 9 e meia já devias estar deitada, para atender uma pessoa. Eu tenho que saber como é que é a minha disponibilidade, até onde é que eu posso estar e o que é que eu quero fazer. Uma das coisas que eu recebo muito, quase diariamente, é ai, André, vem ao Porto, ai, André, vem a Viseu, ai, André, vem a Viana do Castelo, ai, André, vem ao Alentejo. Oh, queridas, eu posso ir a todo lado, mas e tempo para mim? Então, para mim, também nós temos que entender. Então, e eu? Não é o que é que tu queres, porque a maioria das pessoas, se puder, tinha um terapeuta em casa para lhe dizer o que é que vai fazer. Mas uma coisa é isto, uma coisa é aquilo que o terapeuta diz. Olha, eu penso que para o seu caminho, o ideal seria falar com o seu pai, falar com a sua mãe, o seu ideal deveria ser fazer uma transição de trabalho. Vocês até podem dar todas as sugestões e mais algumas. Ou levarem os vossos clientes a refletirem sobre qual é a melhor decisão. Esse é os 50%, mas vocês não podem fazer o trabalho pelo vosso cliente. É a mesma coisa que eu às vezes tenho clientes meus que eu sei que há um trabalho que é muito importante ser feito no caminho terapêutico, quando fazem acompanhamentos comigo, que é a sombra. Quando eu tenho um cliente meu que vamos para a terceira sessão, que recusa-se a fazer o lado de sombra, eu sei que aquele cliente não é para continuar a trabalhar. Porque ele só quer despejar os seus dramas, os seus desafios. Ele não quer efetivamente se curar. E há muita gente, aliás, o Bert Hellinger tem uma frase que eu gosto bastante, que é: preparem-se, que a maioria dos vossos clientes, ele diz consulentes, a maioria só vem para despejar as vossas sombras e o seu lixo emocional. E muitos terapeutas vão iludidos que esta é uma profissão muito bonita de ajuda ao outro. Mas quando começam a entender que afinal o outro não se quer curar, simplesmente quer desabafar porque ninguém os atura, salve seja, começam a ficar tristes, começam a ficar desiludidos, quando não começam a ficar doentes. Porquê? Porque a sua energia está a ser sugada. Porque estão a perder ali um bocadinho aquela coisa. Porque um bom terapeuta, claro que gosta de ver resultados. É óbvio. Nós gostamos de ver os nossos clientes a superarem-se e a irem para a vida, obviamente. Mas nós temos que entender que se calhar são muito poucos. Atenção, porque há muitos que fazem aquilo que eu chamo as melhoras da morte. Participamos num fim de semana, uau, ok, estão a ver, adrenalina ao máximo, segunda vou mudar de vida, estou ali, no fim de semana a seguir já estão caídos. Porquê? Porque não foi feita uma estrutura sólida. André, então mas quanto é que tu achas que é necessário fazer uma estrutura sólida? Depende de caso para caso, ok? Eu pessoalmente faço 5 sessões de acompanhamento, no máximo 10. Para mim, um psicoterapeuta e um psicólogo são aqueles que podem ir até 1 a 2 anos de acompanhamento, ok? Então, muita atenção a esta coisa de eu vou ficar a acompanhar as pessoas. Claro que dá jeito, dá dinheiro, sempre são clientes fixos, mas depois podemos criar uma dependência. E quando nós criamos uma dependência, não estamos a colocar os nossos clientes livres. Estamos simplesmente a manter ele naquela dor. Porque aquela dor me dá jeito em termos de recursos financeiros. Porque aquela dor dá-me o meu ordenado. Por isso é que muitos terapeutas precisam de se trabalhar a nível de integridade.
Vamos passar aqui para o caderno de exercícios agora. 30 segundos de pausa. Muito bem, caderno de aprendizagens, então vamos para a nossa primeira parte de aprendizagens. Porquê que tu queres ser terapeuta? Para quê? Desafios e missão. Eu acho que esta é uma pergunta válida, ok? Porquê que eu quero ser terapeuta? Ok? Desafios e missão. Eu tenho que ter muito claro, na minha missão de vida, no porquê que eu quero ser terapeuta. Eu quero ser terapeuta porque eu quero auxiliar todos os meus clientes a olhar para os seus emaranhados familiares, para os seus segredos ocultos, olhando dessa forma para as suas dores, libertando e reconstruindo a sua vida que possam seguir daqui para a frente. O meu foco é este. Se eu, a partir deste caminho, com eles, eu consigo trabalhar, eles montarem o seu negócio, montarem o seu casamento, etc., isto são consequências, ok? Então, para mim é muito claro. Eu preciso de olhar para a raiz do problema, eu preciso de olhar para aquela família, eu preciso de olhar para aquela história, eu preciso de olhar para aquilo que aquela pessoa me traz dos seus antepassados, tirar ali todas as amarras, olhar ali para aquela história, fazer isto para que depois ele vá para a frente. Então vocês têm que ter muita consciência disto. Eu quero ser terapeuta disto. E eu quero ser terapeuta para isto. Quem sabe a sua missão, ninguém vai conseguir retirar do seu caminho. E o problema é que muitos querem ser terapeutas, mas não sabem qual é a sua missão. Então, vocês, quando terminarem hoje, vão escrever: eu quero ser terapeuta por quê? E para quê? E depois, outra coisa que vocês vão escrever é: qual é os tipos de desafios que eu estou disponível a passar para ter esta profissão de terapeuta? Porque é aqui que nós começamos a deixar estas ilusões e começamos então a dizer: eu vou ser terapeuta, mas eu estou para isto. Eu posso partilhar que em termos terapêuticos, nós levamos assim muita porrada de carga energética. Eu vou dar aqui um exemplo de desafios que possam acontecer. Quando eu passo o dia todo, naqueles dias que eu tenho assim muitas sessões, tipo umas 5, 6 sessões, é assim mesmo puxado. Quando eu termino as minhas sessões às 6, eu não quero falar com ninguém. Porquê? Porque eu passei o dia todo a falar com pessoas. Então, não quero falar com ninguém. E eu sou casada e tenho um filho. E o que é que acontece? Eles querem falar comigo. E este é um desafio. A pessoa quer estar naquele silêncio, não quer falar com ninguém, não quer isto. Precisa daquele tempo. Este é um desafio. Então, vamos entender. Será que eu estou preparada para isto? Segundo desafio. Ok? Que é, às vezes nós levamos com cargas energéticas que têm ali situações de obsessores. Quando nós estamos a falar de questões de obsessores, os obsessores não atacam a pessoa mais forte dentro do sistema, nomeadamente não atacam a pessoa que mais trabalha a sua espiritualidade, que normalmente são vocês e são os terapeutas, eles vão atacar as pessoas da família. Pois é. E quando eu começo a ver que a minha casa está a ter com muitas discussões com o companheiro, começo a ter aqui pensamentos na separação do meu companheiro, começo a ver o meu filho a dormir mal, eu tenho que entender o que é que está aqui. Porque imaginem, o trabalho do terapeuta é o quê? É pegar num ser humano e começar a retirar o que está sujo, não é? E vamos imaginar que vocês pegam num ser humano e ele está cheio de roupa suja. Só que esta roupa tem vida. Esta roupa não quer ir para o outro lado. Esta roupa não quer ir sequer para a máquina de lavar. Ela quer continuar ali naquele corpo, porque conhece aquele corpo durante 30 anos. Se aquela roupa é pessoas, e se vocês insistem em tirar, para onde é que acham que aquelas coisas vão? Vão para o céu.
Vão para a luz? Também, podem ir. Mas e depois? Ficam no éter? Pois é. É aqui que faltam muitos terapeutas ter um profundo conhecimento espiritual. Eu na segunda-feira vou falar com uma grande profissional da velha guarda da área da espiritualidade, vou fazer um Andrei Talk sobre este tema, que é, há muitos terapeutas que estão neste momento a abrir campos, achando que são coisas fofinhas e depois a seguir vêm coisas muito, muito, muito feias. Nós estamos a ter um grave aumento de terapeutas que estão a ser altamente atacados pelas forças das trevas, pelas forças menos bonitas. Ai, André, eu não gosto nada que tu fales isso, porque eu só quero me conectar à luz. Oh, querida, eu também me quero conectar à luz, eu adoro a luz. Mas eu sei que o outro lado negativo também existe. Por isso é que um terapeuta tem que estar muito bem ciente. Aliás, um bom psicólogo, ele sabe perfeitamente que a pessoa que tem à frente, que tem aquelas falinhas mansas e é super charmoso e que tem assim uma conversa encantadora, é um narcisista de primeira. Ou um psicopata. Por isso é que o psicólogo está muito mais preparado para isto. Eu lembro-me quando fiz psicoterapia há uns anos atrás, estava eu a entrar neste caminho, deslumbradíssima com isto. Eu lembro-me de ter ouvido a minha psicoterapia, um centro até bastante conceituado, e que disse assim: a maioria dos narcisistas e pessoas com distúrbios estão na área das terapias, estão na área do coaching, que eu fico completamente chocada. Como assim? É simples. Porque fazemos o xalala e as pessoas seguem. Porque as pessoas têm que entender, e isto é para vocês também, que o lado menos bonito, a sombra, não se vai manifestar à vossa frente, ok? De carinha vermelha feita de diabinho, de todo. Não é à toa que quando nós recebemos aquelas notícias que nos chocam, aquela pessoa, como é que aquela pessoa batia na mulher? Como é que aquela pessoa batia, assassinou? Porquê? Porque existe uma coisa que se chama o inconsciente coletivo, a sombra da humanidade. E nós somos espíritos em esconder a nossa sombra. Por isso, qual é o desafio? E qual é aquilo que eu estou disponível a passar? Isto é muito importante. Por isso é que muitos terapeutas, quando tocamos ali à parte espiritual, eles depois acabam por perder-se ali um bocadinho. Coisas que às vezes me perguntam, André, qual é que é a melhor preparação, então, em termos espirituais? 2 locais, para mim, são altamente recomendados. Os ensinamentos do Centro Espírita, ok? Atenção, estes 2 sítios que eu vos vou dizer são aquilo que foge à dita New Age e à espiritualidade vendável. Normalmente os ensinamentos dos centros espíritas são gratuitos, vocês não pagam, tal e qual como os atendimentos, é mesmo servir. A aprendizagem que vocês recebem é assim brutal, mas assim uma coisa brutal. Primeiro ano, normalmente, é trabalharem o vosso eu, quase todas as ordens espirituais têm essa finalidade. O segundo e terceiro ano já são para trabalhar mais em contextos de mediunidade, espiritualidade e coisas mais profundas. Isso é um dos locais. O outro dos locais que eu gosto bastante dos ensinamentos é a Rosa Cruz, a Amorque Rosa Cruz. Primeiro ano também é muito noção do eu, até parece que não se passa nada e muita gente desiste. Começa sim a ser mais interessante a partir do segundo, terceiro e quarto ano, em que vocês começam a aceder a uma série de informação, mas que depois vocês começam a questionar muito, será que têm direito de passar este conhecimento cá para fora? Por exemplo, ensinamentos da Rosa Cruz fazem muito ensinamentos tipo leitura de aura. E hoje em dia cobra-se nos 900 euros para dar um curso de leitura de aura. O que não é falado é que normalmente nestas ordens espirituais nós para acedermos àquela informação tivemos que passar por 2, 3 anos antes de trabalho do eu. E o que é o trabalho do eu? O ego. O sentido do que é que eu estou cá a fazer, a minha missão, as minhas feridas, a minha impaciência, as minhas frustrações. E normalmente, por isso é que estas ordens não têm assim muito sucesso. Mas a realidade é que estas ordens, muitas delas são gratuitas, feitas por voluntários, e muitas delas até são, ou os valores são mínimos. A Rosa Cruz, por exemplo, vocês pagam tipo 30, 40 euros sensivelmente, de 3 em 3 meses para receber os ensinamentos, não é nada. E muitas vezes nós estamos aqui num tempo, por isso é que nós estamos a passar a época do apocalipse, que nós estamos a fazer a adoração, que é quanto mais caro eu pago, mais eu sei. Mas na realidade não é. As grandes ordens passam muitas vezes despercebidas.
E quando a pessoa quer trabalhar na área da espiritualidade, a minha recomendação é sempre: tenha uma boa base espiritual. Porque quando eu tenho uma boa base espiritual, eu estou preparada para quando aparecem outras coisas mais pesaditas. Missão de um terapeuta tem que ser superior ao vosso querer, ao vosso ego. E quando vocês escrevem a vossa missão, eu sei que normalmente vocês escrevem algo como: eu quero ajudar os outros, eu sinto como missão, quero ajudar os outros. Meus amores, isso não chega. Isso não chega. Isso não chega. E eu vou explicar porque é que não chega. Todos nós estamos cá para ajudar os outros, nós somos humanos. Essa é a missão nuclear do ser humano. Ajudar cada um outro. Por isso é que nós temos duas mãos e fazemos isto. A forma como eu ajudo é que pode mudar. Um professor ajuda os outros. Um varredor de ruas ajuda os outros. Uma pessoa que atende ao balcão ajuda os outros. Uma pessoa assistente social ajuda os outros. Nós estamos todos, até um padre ajuda os outros. Então, quando vocês dizem, eu tenho uma missão que é ajudar os outros, isso não é ainda a missão. A missão tem que ser algo superior àquilo que é o vosso ego. É algo que vem de cá de dentro. Algo que vocês sintam com todas as vossas entranhas, que é isto que querem fazer. Mas qual a área? É exatamente isto que vocês têm que descobrir enquanto terapeutas. Eu quero muito, muito, muito trabalhar como terapeuta na área da saúde, porque eu vi a minha mãe doente e eu não consegui salvar. Não posso ser médico, porque agora não me apetece ser médico, mas eu quero muito então entrar para um curso de terapeuta ayurvédico e vou ajudar. Ou eu quero muito, muito, muito ser massagista, porque houve algum membro da minha família que ficou preso numa cama e ficou sem se poder mover, com imensas dores. Eu quero muito, muito ajudar. Então é aqui que a vossa missão, ela vem de um lugar de muita vulnerabilidade, mas também de muita força e de muita coragem. Então, se vocês ainda continuam a responder, a minha missão é isto, que é ajudar o outro, ainda não é missão. Então, vamos continuar a procurar. E ser terapeuta pode demorar tempo. Pode demorar tempo até se atingir os resultados pretendidos. Mas no momento que vocês atingem os resultados pretendidos, estejam muito conscientes. O fluxo vem. E quando vem, vem de forma séria, vem com força. Vamos para a segunda, ok? Que é quem somos nós, o nosso eu e as nossas subpersonalidades. Eu vou deixar isto para... Exatamente, eu vou deixar isto para nós falarmos na próxima aula. Eu estou a ver aqui o horário, 19h48. Eu acho que isto aqui vai entrar aqui um bocadinho sobre aquilo que eu quero falar com vocês em modo individual. Então, hoje, trabalho de casa. Que tipo de terapeuta que eu quero ser? Esta resposta do terapeuta, desafios e missão, ok? E vamos falar então sobre as subpersonalidades na próxima aula. Vamos fazer então aqui uma pausa, são 19h50, 20 horas, vamos continuar a nossa sessão, mas aí já com o link que eu vos vou enviar em privado e recordo que essa nossa aula não é gravada, temos que estar todas presentes, câmaras ligadas. Um grande beijinho e até à próxima semana. Até já!